bem-vindo ao canal Graduando Informações. Meu nome é Felipe MB e hoje vamos falar sobre neuroarquitetura com Andréa de Paiva. Olá, Andréa, seja bem-vinda ao meu canal. Muito obrigado por estar aqui e ter aceito o meu convite. Oi, Felipe, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Adoro falar sobre esse tema, então sempre fico contente quando me chamam. Antes de começar, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que a neuroarquitetura entrou na sua vida, como é que foi todo esse processo, como você descobriu a neuroarquitetura? Beleza. Bom, é uma história que começou há um bom tempo atrás, foi em 2013, então tem uns 8 anos agora, que eu estava... Eu sou arquiteta de formação, né? Para quem não sabe, me formei na USP aqui em São Paulo e eu estava querendo juntar dinheiro para fazer um mestrado fora. E aí eu comecei a trabalhar na Fundação Getúlio Vargas num trabalho que eles tinham à noite, que eu dava um suporte para os professores que estavam dando aula nos cursos de MBA. E foi lá a primeira vez, assistindo às aulas, eu dava esse suporte e eu acabava tendo a oportunidade de, assim, assistir várias aulas de curso de gestão de empresas, de marketing, gestão de bens culturais, enfim, vários cursos aí que eu fui assistindo às aulas assim, enquanto trabalhava. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de neurociência aplicada, não a arquitetura, porque não tinha disciplina de arquitetura, mas o meu primeiro envolvimento foi numa aula de economia, que eu ouvi o professor falando sobre neurociência aplicada à economia e economia comportamental, e sobre os estudos nesse campo, mostrando como as nossas decisões, mesmo aquelas que envolvem números e finanças, são muito influenciadas por instinto, emoção e processos que fogem do nosso controle consciente, mesmo que a gente ponha os números na planilha e ache que a gente esteja sendo totalmente no controle. E aí eu fiquei encantada com esse tema. Eu também ouvi falar ali no ambiente da FGV, não só da neuroeconomia, mas do neuromarketing também. Então, mostrando também como as nossas decisões de compra são influenciadas pelas emoções, memórias, etc. Fiquei super empolgada com isso e como eu estava buscando o mestrado fora, eu comecei a falar, nossa, será que eu poderia estudar isso, né? Será que existe isso aplicado à arquitetura? Então, meu envolvimento começou lá atrás, isso foi em 2013, mais ou menos, e eu até fiz uma parceria com o professor da FGV que estava falando disso, que é o Robson Gonçalves, que é economista, e lá atrás a gente já começou, antes mesmo do meu mestrado, a escrever o livro Triuno, Neurobusiness e Qualidade de Vida, e que tem um capítulo sobre neuroarquitetura, porque eu já comecei a juntar um monte de material que eu fui encontrando sobre esse tema antes mesmo do mestrado e tal, para escrever esse livro. Então, tem um capítulo que é neuroarquitetura, mas tem outros capítulos com os quais eu me envolvi de neurociência aplicada à comunicação e neuroplasticidade também. E, bom, fui fazer o meu mestrado fora depois disso, consegui juntar o dinheiro, fui fazer o meu mestrado em Londres, na Middlesex University, e aí já foquei também nessa área. E desde que eu voltei para o Brasil em 2016, eu, assim, mergulhei na área e, assim, não parei mais. Então, na minha volta, eu me envolvi, eu voltei a trabalhar na FGV, junto com o Robson Gonçalves. A gente criou os cursos de neurobusiness da FGV. Então, tem cursos para quem tiver interesse, tem cursos online, não são focados em neuroarquitetura, mas tem cursos online focados em neuroliderança, em neuromarketing, neurovendas e em neuroeconomia. Então, são 3 cursos aí de 64 horas, se não me engano. Fora isso, né, eu trabalhando com a FGV nisso e com consultoria, eu também criei um curso na FAAP, o curso de Neurociência Aplicada a Ambientes e Criação, que é um curso presencial, que inclusive foi onde eu conheci a Elo. E aí, então, tem esse curso, a gente já teve 9 turmas, 9 não, tivemos 8, a 9ª acho que vai acontecer agora em outubro. Então, é um curso que está andando, assim, super bem sobre esse tema. E, por fim, na minha trajetória, né, atualmente eu tenho me envolvido muito com consultorias em neuroarquitetura, até participei de algumas com o pessoal do Ativon Ra. Além disso, eu tenho um site que é o NeuroAU, que tem canal no YouTube, tem Instagram, e eu publico conteúdos frequentemente lá, artigos e tal, sobre neuroarquitetura. E
fui convidada para ser membro do ANFA Center for Education esse ano. ANFA, para quem não sabe, é a Academia de Neurociência para Arquitetura, que fica no Instituto Salk de Pesquisas Biológicas na Califórnia, que é meio que o berço assim, da neuroarquitetura. Todo mundo, né, assim, que entra nesse assunto passa a conhecer a ANFA. Eu já tinha estado lá apresentando meus trabalhos nas últimas conferências que eles fizeram. E aí agora eles têm um grupo para discutir a educação da neurociência aplicada à arquitetura no mundo. Então tem profissionais do mundo inteiro e aí eu estou fazendo parte desse grupo. Então estou super feliz com esse novo projeto aí que surgiu. Acho que falei demais, né? Mas é mais um pouquinho da minha trajetória. É isso. E eu tenho o curso online também. No NeuroAU também ofereço o curso online de neurociência aplicada à arquitetura. Então várias iniciativas diferentes aí para disseminar esse conteúdo. Nossa, bem legal. Quem diria, né? Tudo começou com uma matéria de economia e você acabou tendo essa curiosidade dessa formação, né? Que é a arquitetura, e ficou pensando, mas será que tem realmente essa aplicação na arquitetura? Daí foi legal que você foi atrás, buscou, e hoje em dia acaba sendo um tema, né? A arquitetura, que está todo mundo conhecendo mais a sua importância, a sua relevância, sabendo mais do que seria. E daí, desse gancho, eu queria fazer a pergunta: o que então é a neuroarquitetura? Dado todo esse panorama que você deu, de explicação, que é uma área da neurociência, mas aplicada justamente à sua área de formação, e como bem você falou, não é só, a neurociência não é só para arquitetura, né? Ela tem um mix de várias formações, várias áreas, ou a própria neuroarquitetura também acaba conversando com outras áreas indiretamente, como comunicação, o próprio marketing. Então, querendo ou não, está tudo conectado, né? Não é cada disciplina, cada área na sua caixa. É todo mundo juntos para ter um leque maior desse novo conhecimento. Bom, vamos lá. Neuroarquitetura, então, você já explicou super bem, assim, que são áreas diferentes que começam a se cruzar. E a neurociência, e não só a neurociência, mas psicologia, ciência cognitiva, tudo que envolve cérebro, processos mentais, comportamento, essas áreas, a gente teve um desenvolvimento muito grande nas pesquisas nesses campos, e eles começaram a invadir aí outras áreas, rolaram umas intersecções assim, dessas áreas com outras áreas de conhecimento, como arquitetura e urbanismo, como liderança, economia, marketing, comunicação, etc. Então, a neurociência, ela invadiu essas outras áreas de conhecimento. E, no fundo, em qualquer área, quanto mais a gente entende sobre o funcionamento do cérebro e comportamento, isso ajuda em todas as áreas. Né? No marketing, para ver por que as pessoas estão consumindo, fidelizando o cliente, etc. Na economia, os processos de tomada de decisão. Na liderança, a liderança de equipes. E no ambiente, e aí ambiente não é só ambiente interno, né? Desde o ambiente interno, o edifício, até a escala urbana, como o espaço físico pode nos impactar. Então, quando a gente olha para esses estudos que existem sobre padrões de funcionamento do cérebro e sobre as nossas reações a determinados estímulos, a gente ganha um conhecimento muito mais profundo dos efeitos que o ambiente pode gerar na gente. E aí vale destacar que a gente usa estudos que mostram efeitos que fogem da nossa percepção consciente. Então, muitas vezes a gente fala, puxa, mas não preciso nem ser arquiteto para saber que o ambiente me afeta. Meus clientes sabem disso, todo mundo sabe disso. Mas qual o limite disso? Até onde o ambiente te afeta? A gente começa a ter uma noção quando a gente olha para esses estudos. E eu falo começa porque é uma área ainda muito nova. Mesmo a neurociência sozinha, sem ser aplicada em nenhuma área, a gente ainda não tem muito, assim, a gente tem muito, mas a gente ainda não tem todo o conhecimento sobre o nosso cérebro. Ele é extremamente complexo. Então, assim, a neuroarquitetura ainda é uma área relativamente nova. A ANFA, que eu falei para você, ela foi fundada em 2003. Para você ver como essa discussão, assim, ela ainda é bastante recente. Tem vários estudos que são mais antigos do que isso. Mas esse foco específico aí em neurociência e arquitetura é algo muito recente. Então, tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Mas ainda assim, tem muita coisa que a gente já observou. Aí, a gente, eu digo, né, as pesquisas científicas têm mostrado para a gente sobre como o ambiente pode nos afetar. Então, vai além da questão estética, vai além da questão de gosto. Ah, gostei, não gostei, me senti bem, me senti mal, achei bonito, achei feio.
Isso também, mas vai muito além disso. E eu acho isso super importante, até porque a nossa tendência, principalmente os clientes dos arquitetos, é focar muito num efeito imediato que o ambiente pode ter. E tudo bem, ele tem mesmo esse efeito, e a neuroarquitetura ajuda a gente a entender isso também. Então, assim que eu entrei nesse espaço, o que ele gerou em mim, de emoções, que memórias de que memórias eu lembrei, etc. Mas, ou que estado mental eu ativei, fiquei mais criativa, mais concentrada e tal. Mas, para além disso, existem efeitos aí que são efeitos de longo prazo que os ambientes podem gerar na gente e muitas vezes os clientes esquecem disso. Então, um paralelo para a gente entender é tipo assim, se eu como um chocolate hoje, sei lá, um sorvete de chocolate na sobremesa, hoje não tem problema nenhum. Agora, se eu passo a comer todos os dias, aliás, se eu troco minha refeição pelo sorvete de chocolate, como no almoço, na janta, no café da manhã, olha como muda a proporção aí de disposição a esse estímulo e como ele pode nos afetar. E com o ambiente é a mesma coisa. Então, tem um efeito imediato, sei lá, quando eu vou numa loja, ela pode me afetar pontualmente. Eu compro mais, compro menos, gostei da loja, não gostei da loja, volto, nunca mais volto. Mas são efeitos mais passageiros. Agora, para quem trabalha nessa loja, ou a gente na nossa casa, ainda mais agora com a pandemia, ou a gente no escritório, ou a gente na cidade, a gente está o tempo todo nesses espaços, ou muito tempo da nossa vida, uma enorme proporção a gente passa nesses espaços. E eles têm esse efeito, digamos, cumulativo, assim como esse exemplo da dieta aí também tem no nosso organismo. Sim, perfeito. Ótima análise. Isso fez até pensar um pouco sobre a comunicação verbal, a influência, como nós somos influenciados pelo próprio espaço. Querendo ou não, estar sempre no ambiente, né? Então, querendo ou não, o ambiente nos afeta de uma maneira ou negativa ou positiva, dependendo de onde nós estamos inseridos. E eu acho que a propósito do ambiente é gerar bem-estar. Se fosse uma loja, se você gostou daquela loja, e ela gera um bem-estar, um vínculo, um agrado, alguma coisa. Você vai querer estar naquele ambiente, querer comprar mais, ou frequentar mais, ou até mesmo pedir para os seus amigos frequentarem aquele lugar, porque o impacto do ambiente realmente é muito forte. E isso também, para mim, veio muito do que acontece hoje no espaço público, né? Nas ruas, das praças, como acontece muito em São Paulo. A gente acaba não se sentindo muito atraído pela cidade, querer ficar mais afastado. Daí eu vejo, pelo menos na neuroarquitetura, essa nova revolução do espaço, seja em casa ou fora também, né? Porque a gente tem que sentir na rua. A rua é nosso espaço, é onde a gente deveria estar inserido, estar com bem-estar, de querer andar na rua. E quando isso é tirado de nós, isso é muito triste, pelo menos a meu ver, para nossa democracia, né? Então, eu acho que nesse sentido a neuroarquitetura pode vir, eu acho, né? Não sei, mas tipo, para revolucionar os espaços, falar, não, vamos ter mais praças públicas, lugares mais urbanizados, lugares com áreas verdes, lugares agradáveis. E também a gente estava até conversando antes sobre o hospital, né? Como às vezes você projetar um espaço mais confortável, um pouco diferente, pode causar um efeito diferente na pessoa, né? Um bem-estar. Eu sei que tem um ambiente que não é tão confortável, mas isso pode alterar um pouco a vida do indivíduo. Então, nesse gancho, eu quero que você falasse qual a importância, então, da neuroarquitetura para você. Certo. Complexa essa pergunta, mas pegando aí o gancho que você me deixou, você falou bastante de bem-estar, e acho que bem-estar é um dos elementos, assim, principais, é um foco num bem-estar não só imediato, mas de longo prazo, né, impactos na nossa saúde como um todo, e não é só na saúde cerebral, mas sim na saúde do nosso organismo como um todo, e uma combinação, porque não é só o bem-estar, eu diria que é a combinação entre bem-estar e funcionalidade. Então, até isso é uma coisa que eu gosto de polemizar assim, com os meus alunos, porque o pessoal vem muito com foco no bem-estar e só vamos criar só ambientes que façam bem de alguma forma, mas dependendo da atividade que a gente vai exercer no ambiente, a gente tem que criar características que talvez no longo prazo não sejam tão positivas se a gente não fosse fazer essa atividade que a gente iria.
exemplo, para deixar isso claro, nosso quarto, ele funciona super bem se a gente vai usá-lo para dormir. Agora, se a gente for fazer uma outra atividade no nosso quarto, que é, por exemplo, trabalhar, talvez ele não seja o ambiente mais saudável. Talvez essa coisa do bem-estar que ele gera para a gente dormir bem, um sono profundo, de qualidade e tal, se a gente for trabalhar, não. Então, assim, é combinar bem-estar e funcionalidade dos espaços. Então, tem espaços que vão gerar bem-estar se eles forem usados de uma determinada maneira, se eles forem usados de outra, não. E tem espaços que, por conta dessa funcionalidade, eles têm que estressar a gente, ou eles têm que deixar a gente mais alerta. Por exemplo, uma sala de cirurgia, não é para o médico relaxar, ficar zen e tal. Ele tem que estar acordado, atento, ser rápido ali, preciso nas coisas que ele faz. Então, ou exemplo também, que eu já tive até alunos me questionando em relação a isso, um ambiente industrial. Também não é para as pessoas estarem lá na linha de montagem e pasmarem e correr o risco de ter, sei lá, uma parte do corpo amputada, um dedo amputado. Então, assim, a gente tem que combinar bem-estar e funcionalidade. E para isso, o que eu acho que é uma das grandes contribuições é você se basear em evidências científicas. Então, é um design baseado em evidências científicas por conta de todas essas pesquisas que a gente usa como base, combinado, né, você se basear nisso e combinar isso com uma visão sistêmica dos espaços. Então, no hospital, já que você deu esse exemplo e eu falei da sala de cirurgia, ela é para ser um ambiente que deixa o médico ali atento e alerta e um pouco mais estressado, que o estresse é importante para isso. Só que o hospital ele é formado por vários ambientes. E se eu estou estressando você quando você passa horas numa cirurgia nesse ambiente aqui, como é que os outros ambientes do hospital vão servir para reequilibrar isso? Então, eu acho que esse é o ponto assim, principal, é ter uma visão sistêmica dos espaços. No caso da cidade, se eu sei que a minha população está estressada ou está, por causa da pandemia, em lockdown, então está vivendo aí com tantos limites, o que o meu espaço público pode oferecer para tentar equilibrar isso? Então, sei lá, a gente aqui na pandemia, fechado em casa, quase sem natureza, eu até tenho meus vasinhos de planta aqui, mas ainda assim, isso quase nada. Tantas casas com, sei lá, pouca janela, sem uma iluminação natural adequada, as pessoas fechadas o dia inteiro num ambiente pequeno em que elas não mexem o corpo, e a gente tem vários estudos mostrando a importância do nosso corpo para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Se eu sei que tudo isso está faltando nas vidas das pessoas, o que eu posso pensar para o meu espaço público para trazer um equilíbrio? Então, desde escala humana nas distâncias para estimular você, se você vai sair só para ir ao mercado, porque a gente está na pandemia, se eu coloco o mercado lá longe, você vai ter que pegar o seu carro. Se eu coloco, distribuo melhor os usos da cidade, eu consigo criar distâncias aí mais fáceis de serem percorridas a pé ou de bicicleta. Então, eu estimulo você a usar o seu corpo. Isso tem efeitos positivos no nosso humor, no curto prazo, e efeitos na nossa saúde cerebral no longo prazo. Se eu penso na segurança das ruas, não só segurança de assalto, mas segurança para o pedestre e para o ciclista, também é um estímulo para você usar mais a bicicleta ou sair a pé e não ter medo. Sem falar em outros elementos do tipo a natureza que eu falei, tem muitos estudos no campo do design biofílico, biofilia e design biofílico, que estuda exatamente o impacto positivo que o contato com a natureza tem nas pessoas. Então também trazer não só a natureza, também a natureza, mas trazer soluções inspiradas na natureza. Então, as cores da cidade, as formas, as proporções. A gente pode trazer a natureza de várias formas. Não é só trazer o parque, não é só trazer um vasinho de planta para dentro dos ambientes. É trazer natureza e levar as pessoas até elas, até esses espaços. Enfim, falei aqui de várias coisas, mas acho que o principal ponto aí que a gente tem que levar em consideração o nosso cérebro passou milhares de anos ao longo da nossa evolução em que a gente vivia em espaços
com outras características, né? Nós somos nômades por muito tempo e nós vivíamos na natureza e o nosso cérebro ele foi moldado nessa época. Os ambientes mudaram e a nossa forma de usar os ambientes, ela também mudou, mas o nosso cérebro ele ainda continua muito parecido com o que ele era, né, nesses milhares de anos em que ele foi moldado. Então, assim, o fato da gente se distanciar tanto disso e não prestar atenção não só em como os espaços estão mudando, mas como a nossa forma de usar os espaços estão mudando e como isso nos impacta, a gente tem que ficar muito mais crítico. Enfim, falei muitas coisas, mas acho que não sei se deu para passar a ideia que eu queria de alguns pontos aí que fazem a neuroarquitetura eu considero ela tão importante aí para o nosso bem-estar. Deu super legal a sua análise, a sua contribuição. Deu sim para compreender muito bem a dinâmica, o que é a neuroarquitetura, a sua importância, o quão amplo é a área, né? E quanto ainda tem de contribuição, né? Que nem você falou, várias áreas que ainda vão... A própria arquitetura, mas outras áreas, estudos que vão comprovar cada vez mais a importância da neuroarquitetura. Então, eu queria agradecer por você participar do meu canal, contribuir com suas informações incríveis. Eu realmente tô amando eu amo esse tema, porque eu comecei por causa da Elo, né? Eu não sabia o que era neuroarquitetura, pesquisando, acabei encontrando o seu canal. Então, muito obrigado por partilhar, né? Compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que as pessoas têm que saber mais, né? O que é a neurociência, mais aplicada à arquitetura. Então, eu queria agradecer. Eu que agradeço aí o seu convite. Como eu falei no comecinho, né? É sempre um prazer conversar sobre esse assunto. Inclusive, para quem estiver assistindo o nosso vídeo, se ficou alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para entrar em contato. Dá para, né? Tem o meu canal aqui no YouTube, tem o Insta, que é neuro_au. Tem o meu site que também dá para mandar mensagem. Eu se às vezes demoro para responder, mas sou super acessível e é um prazer conversar. E para quem quiser se aprofundar mais nisso, eu falei de alguns dos cursos que eu tenho. Inclusive, eu vou abrir inscrições para mais uma turma do curso online do NeuroAU, agora no final do mês de maio. Então, também, se alguém tiver interesse e quiser se aprofundar ainda mais, fazer um curso, estão todos convidados. Então, perfeito. Muito obrigado. E vão lá, né? Se inscrevam no canal dela, acompanhem o Instagram, todas as plataformas que ela tem. E vejam o curso também, né, gente? Vamos lá. Sim. Então, tchau. Obrigada mesmo pelo convite. Tchau, tchau. Imagina.